Fala pessoal, vamos analisar os jogos de quinta-feira, 22 de setembro de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de terça-feira, uma lista que tinha apenas o BEC Grêmio contra o Sport e bateu. A equipe do Grêmio venceu por 3-0, abriu o placar aos 52 minutos, aos 59 marcou o segundo gol e aos 74 marcou o terceiro gol. Um primeiro tempo bem sonolento, mas no segundo tempo a equipe do Grêmio jogou bem. Vamos agora para os jogos de quinta-feira. Campeonato Brasileiro da Série B tem uma partida, Vila Nova contra o CRB, mas eu vou deixar esse jogo fora da lista. Aqui eu até acredito que pode ser um jogo para tentar buscar o Lei Vila Nova, mas a equipe do Vila Nova está muito bem nesse segundo turno, já saiu da zona de rebaixamento. É um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista. E também essa equipe do CRB não me passa muita confiança. Nations League, Bélgica contra o País de Gales. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A seleção belga nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a seleção do País de Gales nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, um empate e uma vitória. Os últimos confrontos entre eles, empate, empate, vitória da Bélgica, vitória do País de Gales e vitória do País de Gales. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, a seleção belga tem 3 vitórias e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a seleção do País de Gales, nos últimos 5 jogos, tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A classificação, a Bélgica na segunda colocação com 7 pontos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. E a seleção do País de Gales na quarta colocação com apenas 1 ponto. São 3 derrotas e um empate. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A seleção belga com uma odd média de 1,36 é uma odd um pouco baixa. Deixa eu dar uma olhada aqui também no mercado de gols. O over 2,5 está aí com uma odd de 1,60, uma odd média de 1,75. É uma odd um pouco baixa. Vamos olhar aqui também o mercado de gols. O over 2,5 está aí com uma odd média de 1,67. Eu vou colocar na lista o BEC Bélgica. Croácia contra a Dinamarca. Vamos dar uma olhada aqui na race das seleções. A seleção croata nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a seleção dinamarquesa nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e uma derrota. Uma derrota justamente para a seleção da Croácia. Os últimos jogos entre eles, vitória da Croácia, empate, vitória da Croácia, vitória da Dinamarca e vitória da Dinamarca. Jogando em casa, a seleção croata nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Jogando fora de casa, a Dinamarca nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. A classificação, a seleção da Dinamarca na primeira colocação com 9 pontos e a Croácia na segunda colocação com 7 pontos. Lembrando que aqui só classifica o primeiro colocado. Se a Dinamarca vencer essa partida, já garante a classificação. E a seleção da Croácia precisa vencer para assumir a liderança e chegar na última rodada dependendo só dela. Já para a Dinamarca, um empate aqui não está tão ruim, apesar de pegar a França na última rodada. A seleção croata, jogando em casa, ainda não venceu, são 2 jogos, um empate e uma derrota. E a seleção da Dinamarca, jogando fora de casa, são 2 jogos e 2 vitórias. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A seleção da Croácia com uma odd média de 2,45 e a seleção dinamarquesa com uma odd média de 2,95. Aqui pode ser um jogo para a Lei Croácia, que não venceu nenhum jogo como mandante, enfrenta a Dinamarca, que venceu os 2 jogos como visitante. Deixa eu dar uma olhada aqui também no mercado de gols. O over 2,5 está aí com uma odd média de 2,25. E aqui eu vou colocar na lista o over 2,25, já está aí com uma odd acima de 2. Eu acredito que vai ser um jogo aberto, principalmente se sair um gol cedo para qualquer um dos lados. E o over 2,25 funciona assim: se sair um gol, perde tudo. Se sair 2 gols, perde a metade. E se sair 3 gols, ganha. França contra a Áustria, eu vou deixar fora. A França está com uma odd muito baixa. Polônia contra Países Baixos. Aqui eu acredito que é um jogo 100% para leitura. No ao vivo, eu acredito até que dá para buscar esse back. Países Baixos já tem uma odd acima de 2. Mas o jogo na Holanda terminou 2-2.
Inclusive, naquele jogo estava na lista o BEC Países Baixos e não bateu. Cazaquistão contra Belarus. Vamos dar uma olhada aqui na race das seleções. A seleção do Cazaquistão nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. E a seleção do Belarus nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Belarus, empate e vitória do Belarus. Vamos ver os últimos jogos do Cazaquistão como mandante. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a seleção do Belarus nos últimos 5 jogos como visitante são 4 derrotas e 1 vitória. A classificação, a seleção do Cazaquistão ocupando a primeira colocação com 10 pontos, são 3 vitórias e 1 empate. E a seleção do Belarus na última colocação com apenas 2 pontos. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A seleção do Cazaquistão com uma odd média de 2,22 e a seleção do Belarus com uma odd média de 3,50. Aqui a entrada mais segura eu acredito que seria um Le Belarus. Nos últimos 5 jogos entre eles, não perdeu nenhum para o Cazaquistão, mas eu vou colocar na lista o BEC Cazaquistão. E lembrando que eu não vou fazer essas entradas e ficar os 90 minutos esperando o resultado. Mas aí vai de cada um, vai da estratégia de cada um. Eslováquia contra o Azerbaijão, eu vou deixar fora da lista. Aqui eu até acredito na vitória da Eslováquia, mas tem uma odd muito baixa. Lituânia contra Ilhas Faroé também eu fico fora. Turquia contra Luxemburgo também eu deixo fora. Aqui eu até acredito na vitória da Turquia, mas tem uma odd muito baixa. No mercado de gols, o over 2,5 com uma odd abaixo de 2 também não vejo muito valor, apesar de achar que deve bater esse over 2,5. Mas eu não costumo entrar no over 2,5 com odds abaixo de 2. Letônia contra a Moldávia. Vamos dar uma olhada aqui na race das seleções. A seleção da Letônia nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. E a seleção da Moldávia nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, vitória da Letônia, vitória da Letônia, vitória da Letônia e vitória da Moldávia. Os últimos 4 jogos entre eles bateu o over 2,5. Vamos ver aqui os últimos jogos da Letônia como mandante. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E a seleção da Moldávia nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. A classificação, a seleção da Letônia na primeira colocação com 12 pontos, uma excelente campanha, 4 vitórias em 4 jogos, marcou 10 gols e sofreu apenas 2, um empate já garante a classificação, e a seleção da Moldávia na segunda colocação com 7 pontos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 1, precisa vencer para chegar na última rodada com chance de classificação. Tem tudo para ser um jogo bem aberto. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A seleção da Letônia com uma odd média de 1,65. É uma odd um pouco baixa, mas joga em casa, vem fazendo uma bela campanha. Vamos dar uma olhada aqui também no mercado de gols. O over 2,5 com uma odd média de 2,18. Eu vou colocar na lista o over 2,25 que já tem uma odd de 2,10. Não aparece aqui o over 2,25, mas é a odd que está na Betfair neste momento. Liechtenstein contra Andorra também eu deixo fora da lista. A seleção do Liechtenstein não vence um jogo há muito tempo. E a seleção da Andorra nessa Nations League tem apenas uma vitória e foi justamente contra a seleção do Liechtenstein. Tem também alguns amistosos internacionais, mas eu deixo fora da lista. Então a lista de quinta-feira ficou aí com BEC Bélgica, BEC Cazaquistão, over 2,25 no jogo da Croácia contra a Dinamarca e over 2,25 no jogo da Letônia contra a Moldávia. Se vocês concordam comigo, deixa aí nos comentários. Se não concorda, deixa também nos comentários. Qual jogo vocês colocariam, qual jogo vocês não colocariam. Se gostaram, deixa o like. Se não gostaram, deixa o dislike, não tem problema. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.